Então, sétimo ano, eu havia mostrado a vocês anteriormente, no caso, na segunda-feira, se salvo me engano, sobre os chamados ângulos OPVs, ângulos opostos pelo vértice. Eu até mostrei para você uma telinha diferente e dizendo que duas retas concorrentes que se cruzam vão formar ângulos opostos pelo mesmo vértice. Oposto é o que está do lado contrário. Então, um na frente do outro. E aqui eu ia informar o quê? Dois ângulos OPVs, eles são congruentes, eles são iguais. Então, a teoria começa aí. Então, retas concorrentes formam ângulos opostos pelo vértice. Ela vai criar um par, ou dois pares, melhor dizendo, de ângulos opostos pelo vértice. Foi o que eu mostrei para vocês. Então, se você também observar, existe o fator que, se eu unir 2 a 2 alguns ângulos, eles se tornam suplementares. Quer dizer o quê? Que a sua soma é sempre igual a 180 graus. Então, eu quero agora demonstrar isso através de algumas propriedades teóricas e depois de elementos práticos para que você tenha esse entendimento. Então, na página 104, questão de número 1, fala o seguinte: observe a figura anterior e responda. Tem uma figura na parte superior da tua página e ele pede o seguinte, para que você responda algumas questões. Qual é a semirreta oposta ao lado OJ? Então, olha ali, OJ. Quem está do lado contrário, oposto, quer dizer, o lado contrário ao OJ? É a semirreta OA. Então, a semirreta OA é oposta à semirreta OJ. Letra B. Qual é a semirreta oposta ao lado OR? Então, você vai ver lá a reta OR. A semirreta OR. Quem está do lado contrário a ela? É OM. Então, a semirreta OM é oposta à semirreta OR. Pode ver que é uma informação puramente teórica. Letra C. Que afirmação podemos fazer em relação aos ângulos JOR, então JOR e MOA? Que afirmação você pode fazer com relação aos lados desses ângulos? Cada lado do ângulo JOR é uma semirreta oposta ao lado do ângulo MOA, que elas são contrárias. Para que isso? Por que ser contrárias? Para que ela possa formar ângulos opostos pelo mesmo vértice. Elas têm que ser contrárias. Então, cada lado do ângulo JOR é semirreta oposta a um lado do ângulo MOA. Letra D. O que podemos afirmar em relação aos ângulos JOR e MOA? O que eu posso afirmar? Que são ângulos opostos pelo vértice. São opavês. Então, um está na frente do outro. Como nós fizemos, até perguntei para alguns uma atividade, na segunda-feira e me responderam perfeitamente. Letra E. Você consegue repetir a afirmação feita no item anterior para o outro par de ângulos dessa figura? Sim, com certeza. O ângulo AOR e o ângulo JOM também são opostos pelo mesmo vértice. Então, quer dizer o quê? Toda reta concorrente ela vai gerar dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Questão de número 2. Aí ele me dá agora uma figura, tá? Considere os ângulos ROJ, JOM, MOA, que é o MOA, e AOR. Medem, respectivamente, A
B, C e D. Quer dizer, eles medem nessa ordem. Por exemplo, o ângulo ROJ mede A, o ângulo JOM mede B, o ângulo MOA mede C e o ângulo AOR mede D. Isso quer dizer, respectivamente. Aí ele faz umas perguntinhas. Letra A. Como podemos classificar os ângulos? Olha bem a nomenclatura que ele me dá. O ângulo ROJ e o ângulo ROJ e JOM. Se você observar esses dois ângulos juntos, valem um ângulo raso. São ângulos de meia volta. Quer dizer o quê? O ângulo ROJ e JOM são suplementares. Por que isso? Porque a sua soma é igual a 180 graus. Isso nós vimos anteriormente já. Letra B. Nesse caso, como podemos representar a soma de suas medidas? O ângulo ROJ é o A, o ângulo JOM é B. Como é que eu posso fazer isso? O ângulo A mais o ângulo B é igual a 180 graus. E a opção C está na página 105. Como podemos classificar os ângulos JOM e o ângulo MOA em relação às suas medidas? Se você observar de novo, o JOM e o MOA, eles são suplementares. Se você observar, eles são um ângulo raso ou de meia volta. Quer dizer o quê? Eles são suplementares porque os dois juntos são iguais a 180 graus. Então, no caso, como é que eu poderia escrever? O ângulo JOM é B. O ângulo MOA é C. B mais C igual a 180 graus. Ok? Por enquanto? Pessoal, então vamos lá. Página 105. Vou deixar registrado para vocês o seguinte. O importante na geometria é você vincular na sua mente a teoria às figuras formadas. Você tem que tentar fazer isso para que a tua mente absorva. Só de olhar você tem uma resposta para você. Isso que é interessante. Então, é necessário que você faça isso. Que você só de olhar, a sua mente venha trazer as figuras formadas e unir com isso a teoria, para que você consiga fazer, às vezes, até sem fazer conta nenhuma. Tá? Tem questões que digo a vocês, vocês vão fazer sem conta nenhuma. Mas tem que ter a teoria na sua mente, tá bom? Página 105 agora com você, questão de número 1, já fala o seguinte. De acordo com a figura a seguir, classifique os seguintes pares de ângulos. O primeiro ângulo, WOY e KOX. Então, WOY e KOX, se você observar, são ângulos opostos pelo vértice, que está um na frente do outro. Então, ângulos opostos pelo vértice. Letra B. Agora, o ângulo XOK e WOK. Esses dois ângulos recebem o nome. Reparem que um complementa o outro, um está junto do outro. Então, eles são chamados de ângulos adjacentes, porque um ao lado do outro. E suplementares, porque se você observar o ângulo WOK e KOX, eles são ângulo raso, ângulo de meia volta. Quer dizer o quê? Que a soma deles tem que ser igual a 180 graus. Por isso que ele é chamado de ângulo suplementar. Ok? Segunda questão. Determine o valor de x, y e z nas figuras. Aí começa a ficar interessante. O que eu mostrei a vocês? Retas concorrentes são duas retas que se cruzam. Duas retas que se cruzam. E aqui tem três retas. Tem três retas. Então, o que fazer? Para você resolver essa questão, tem a retinha A, B e a retinha T. Eu vou primeiro trabalhar a retinha A e a T. Repetindo. Primeiro, eu vou apenas trabalhar a retinha A e a T. Então, olhem só
para a retinha A e T. Só para elas. Tem x, y e 60. Se você olhar para o x e o 60, eles são ângulos opostos pelo vértice. X e 60 são opostos pelo vértice. Ou seja, x, então, é igual a 60. Porque ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, eles são iguais. Então, x igual a 60. Vou continuar. Ainda em relação a T e A. Se você observar y em 60, os dois juntos se referem a um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Ou seja, x y e 60 são suplementares. E o que são suplementares? São ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Então, você poderia até montar uma continha aí. Que continha? Y mais 60 igual a 180. Ou seja, y igual a 180 menos 120. Y igual a 60 graus. Ou, se você observar 60y, tem que dar junto 180. Se um é 60, quanto falta para chegar em 180? 120 graus. Então, às vezes, só de você olhar, você vai ter o que você quer. Ok? Agora eu quero achar o Z. Para achar o Z, eu vou olhar apenas a retinha B e T. Para achar Z, eu vou olhar a retinha B e T. E para que se eu olhar para B e T, Z e o 120 são ângulos opostos pelo vértice. Está um na frente do outro. E se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, na letra A, x é 60, y 120 e z também 120. Na questão de número 2, na letra B agora, observem que agora tem 4 retinhas, A, B, S e T. Então, da mesma forma, eu vou ter que resolvê-las de forma gradual, gradativa. Então, eu vou olhar inicialmente a retinha T e a retinha A de novo. T e A. Olhem que x e y, um está na frente do outro. Então, x e y são opostos pelo vértice. Quer dizer o quê? O valor de x é igual ao valor de y. São iguais. Só que se você também observar que o x e o 130 são ângulos suplementares. São ângulos cuja soma tem que ser igual a 180 graus. Então, quer dizer o quê? Que x mais 130 igual a 180. Ou seja, x igual a 180 menos 130. X vai ser igual a 50 graus. E como x é igual a y, x e y medem 50 graus. E se você observar o z e o 125, olha só para os dois agora, eles são dois ângulos bonitinhos, lindinhos, que são suplementares. Um complementa o outro. Então, 125 mais z igual a 180. Ou seja, z igual a 180 menos 125. Z igual a 55 graus. Gente, a questão 3 agora. Outra coisa, observem bem que muitas questões dessas de, por exemplo, probleminhas caem na provinha do SAIS, está simulado, tá bom? Olha só a questão 3. Sabendo que dois ângulos opostos pelo vértice medem 260 graus, a soma deles. Então, se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. E se ele somou os dois e 260, para saber cada um o que fazer, 260 dividido por 2. E deu cada um mede 130 graus. Eu achei meu ângulo. Só que eu continuo falando. Determine, quer dizer, ache a medida do
complemento do suplemento desse ângulo. Olha o que ele quer saber. Ele quer saber a medida do complemento do suplemento desse ângulo. Então, ele não quer só um fatorzinho apenas. Essa questãozinha é semelhante à questão 2 da página 100. São duas perguntas em uma. Ele quer saber o complemento do suplemento desse ângulo. Então, o que fazer primeiro? Primeiro, eu vou achar o suplemento de 130. E o que é suplemento? É o que falta para chegar em 180 graus. Então, o que fazer? É 180 menos 130. 50 graus. Então, o suplemento de 130 é 50 graus. Agora sim, eu vou achar o complemento do 50. E o que é o complemento de um ângulo? É o que falta para chegar em 90 graus. Então, ficaria, 90 menos 50 igual a 40 graus. É semelhante também à questão da página 103 da geladeira. É o mesmo estilo. Ele quer saber o complemento do suplemento. Então, o que fazer? Primeiro eu vou achar o suplemento e depois, com o resultado, eu acho o complemento. Agora, página 106, questão de número 4. A questão de número 4 é mais direta, tá bom? Ele faz o seguinte: determine o valor de x nas figuras a seguir. Então, figura da letra A, o ângulo é COD e o ângulo AOB são opostos pelo vértice. Ou seja, eles são iguais. Então, o que fazer, então? Os 5x menos 20 igual a x mais 60. Eles são sempre iguais. Vou organizar minha equação. 5x menos x igual a 60 mais 20. 4x igual a 80. X igual a 80 dividido por 4. X igual a 20 graus. Então, na letra B, o ângulo, no caso, BOD é oposto pelo vértice ao ângulo AOC. Então, eles são iguais. Só que um deles é fração, mas eles são iguais. Então, o x sobre 2 mais 45 é igual a x menos 20. O que eles fizeram ali foi o quê? Passa a letra para um lado, número para o outro, apenas isso. Então, ficou x sobre 2 menos x igual a menos 20 menos 45. O ideal aí, para não perder tempo, é você colocar um embaixo do que são inteiros e tirar o m e mc. Você achar o mc igual a 2. Então, o que fazer? Se eu tenho um novo denominador, eu vou achar um novo numerador. Então, como? Divide pelos de baixo e multiplica. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x dá 1x. 2 por 1 dá 2. 2 vezes menos x, menos 2x. Igual a 2 por 1 dá 2. 2 vezes menos 20 dá menos 40. E 2 por 1 dá 2. 2 vezes menos 45 dá menos 90. Então, ficaria o quê? X menos 2x igual a menos 40 menos 90. X menos 2x dá menos 1x. Menos 40 menos 90, sinais iguais, soma e repete sinal. Dá menos 130. Então, menos 1x igual a menos 130. X igual a menos 130 sobre menos 1. Menos e menos dá mais. Então, x igual apenas a 130 graus. Então, outra coisa importante. Para vocês, não existe ângulo negativo. Então, observem bem essa relação. Não tem ângulo negativo. Então, tomem cuidado com relação a isso. Letra C. O ângulo BOD, de novo, e o ângulo AOC, eles são opostos pelo vértice, eles são iguais.
Então, quer dizer o quê? Que o 6x menos 20 é igual a 73. Então, 6x igual a 20 mais 73. 6x igual a 93 graus. Então, x igual a 93 dividido por 6. Então, vou ter que fazer a divisão. Então, você começa a fazer a divisão. Você vai armar sua divisão. 93 dividido por 6. Que valor vezes 6 dá 93 ou menos? Vai dar 15. 15 vezes 6 dá 90. 93 menos 90 vai sobrar 3 graus. Observe bem, sobra 3 graus. Só que, geralmente, em ângulo, não se coloca vírgula, geralmente. Por que não se coloca vírgula, geralmente? Porque você viu que existem submúltiplos, graus, minutos e segundos. Então, como deu 15 graus, vai me sobrar 3 graus. Me sobrou 3 graus. E 3 não divide por 6. Então, o que fazer? Eu sei que cada 1 grau, para mim, cada 1 grau tem 60 minutos. Como sobrou, no caso, 3 graus, 3 vezes 60 é 180. Então, eu vou cancelar o 3 graus e vou colocar 180 minutos. Aí eu faço a minha divisão. 180 dividido por 6. Que valor vezes 6 dá 180 ou menos? É o 30. 30 vezes 6 dá 180. Então, x para mim ficou igual a 15 graus e 30 minutos. Vou repetir a minha divisão. Quando você armar a sua divisão, 93 dividido por 6. Vou começar. Que valor vezes 6 chega próximo de 93? É o 15. 15 vezes 6, 90. Então, ficaria o quê? 93 menos 90. Vai sobrar 3 graus. Como 3 não divide 6, o que fazer? Cada 1 grau que me sobra vai virar 60 minutos. Então, como me sobrou 3 graus, 3 vezes 60 é 180. Então, eu vou retirar o 3 graus e vou escrever 180 minutos. Aí eu continuo a minha divisão. 180 dividido por 6 vai dar 30 e vai sobrar nada. Então, x igual a 30 graus e 15 minutos. E 30 minutos.